Paz e bem a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Eu sou Eduardo Girão, senador pelo estado do Ceará, e declaro aberta a 47ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª legislatura dessa Casa Revisora da República. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento número 27 de 2024 da CDH, de autoria do senador que vos fala, para debater sobre a resolução número 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina, que veda ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal. Guardem esse nome. Se eu queria só fazer rapidamente, se me permitem, um breve introdução aqui sobre esse tema. Nosso objetivo hoje é debater a resolução número 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina. Não é a primeira vez que a discutimos, e certamente não será a última, em razão da nossa ética e de nossos princípios civilizatórios. Primeira vez aqui na CDH, isso sim. Mas já fizemos outras reuniões lá na Câmara, enfim. Como se sabe, a eficácia da resolução está, por enquanto, liminarmente suspensa. Para quem ainda não está familiarizado com o tema, é importante deixar claro o que está em jogo aqui. É simplesmente a inviolabilidade da vida, a defesa da vida como garantia fundamental e constitucionalmente garantida. O que está em jogo é a proteção contra tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, algo que nossa Constituição também garante uma proteção. Estamos aqui tratando de tortura e posterior assassinato de crianças indefesas. É disso que se trata essa importante resolução do Conselho Federal de Medicina, que vedou corretamente a realização do procedimento de assistolia fetal em gestações com mais de 22 semanas. Com o contínuo avanço da ciência, bebês com mais de 22 semanas já sobrevivem fora do útero materno. Tem alguns casos catalogados. Como não estamos falando de partos, mas de possíveis abortos, o procedimento de assistolia fetal tem por objetivo extinguir a vida do bebê antes que ele seja arrancado do útero da mãe. Em outras palavras, querem ter certeza de que o bebê não vai sobreviver ao procedimento. Como se faz isso? O método mais comum é usar uma agulha comprida para injetar uma substância chamada cloreto de potássio dentro do coraçãozinho da criança, ainda no útero. O cloreto de potássio faz o coração do bebê sofrer arritmias e parar de bater. É um método antigo, medieval, que já foi utilizado para a eutanásia de animais, mas acabou sendo corretamente proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Para quem tiver curiosidade, basta ler o Guia Brasileiro de Boas Práticas em Eutanásia em Animais. Mas por que o método foi proibido em animais? Por que será? Sabe por quê? Porque ele causa excitação das fibras nervosas, causando extrema dor antes que ocorra a morte. Ou seja, a injeção de cloreto de potássio no coração é muito eficaz para matar animais. Mas antes de matar, causa profundo sofrimento. E por isso foi proibida. E com os nossos bebês, será que é diferente? E imediatamente sobre essa resolução eu quero passar, vocês vão ter o privilégio, todos nós vamos ter, de ouvir o relator do Conselho Federal de Medicina, o relator. Eu quero que você conte, inclusive, se puder, os bastidores, como é que foi para aprovar essa resolução, se teve muito voto contra,
os dados técnicos, com os países que você estudou, né? Eu gostaria muito de saber, doutor Rafael Câmara, o senhor que foi o relator dessa resolução, os impactos que está tendo esse bloqueio monocrático de um presidente do STF que anulou essa resolução dos médicos, um desrespeito não apenas ao Conselho Federal de Medicina, mas aos brasileiros, né? Porque é uma instituição constituída, seríssima, e o brasileiro que é pró-vida, que celebrou esse avanço nos direitos humanos, que foi a proibição da sistolia fetal, e o ministro foi lá e deu uma canetada e está parado no Supremo e está acontecendo uma matança. Enquanto a gente está conversando aqui, está acontecendo essa matança de bebês brasileiros com esse método que nem animais é permitido, mas no Brasil se permite em bebês, em crianças. Como o próprio senador falou, a nossa resolução foi suspensa em maio de 2024, e uma decisão absolutamente monocrática do ministro Alexandre de Moraes. A gente hoje, quando a gente vem falar contra alguma decisão dele, obviamente nós temos de defender, eu não sei se no Brasil ainda tem direito ao contraditório, a gente corre risco até de sair daqui preso, né? Mas a gente não vai de forma nenhuma se intimidar e vamos aqui defender, sim, a nossa resolução, porque a gente tem certeza que o que nós fizemos é correto. Em 2012, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu o uso desse procedimento, que é absolutamente igual ao do bebê, tá? Absolutamente igual, nos animais. Não pode mais fazer, tá? Pena de morte, mesmo em países que fazem a pena de morte, não é o caso do Brasil, salvo em períodos de guerra, os países não utilizam. Mas para bebê pode. Se vocês repararem, o que é que a imprensa fez? Diuturnamente ela ficou nos acusando da gente estar querendo defender pai estuprador, mudaram completamente o que a gente fez e de que a gente era a favor de estuprador e que queria impedir o aborto das pessoas que queriam fazer. Não falaram da idade estacional, não falaram de nada. E não falaram desse ponto importante. É comprovado, é impossível discutir, confrontar cientificamente que um bebê a partir de 22 semanas ele sente dor. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas estão aí todas as referências mostrando isso. Engraçado que o Fantástico, a Globo, adora mostrar aqueles casos daqueles bebês prematurinhos, cirurgias cardíacas feitas, o que é lindo. E eu, como obstetra, eu fui treinado para salvar a vida. Mas por que essas mesmas pessoas que falam desses bebês não estão nem aí para esses bebês que são assassinados? Só hoje são assassinados 3, tá? Uma média de 700, levando em conta que eles não fazem de fim de semana, porque esse pessoal não trabalha fim de semana não, tá? Isso é tudo marcadinho, o procedimento de assistolia. Mais ou menos hoje, 3 bebês, por média, estão sendo assassinados por assistolia fetal no Brasil. Então, sem mais delongas, doutor Danilo de Almeida Martins, defensor público da União, o senhor tem a palavra. Pois bem, eu vou trazer aqui alguns comentários jurídicos sobre a questão da DPF 1141. Eu gosto de... E hoje eu queria até fazer uma ressalva aqui. Hoje é engraçado que hoje faz 450 dias da publicação da liminar do Alexandre de Moraes. Segundo os cálculos do Dr. Rafael, eu calculei por volta de 900 crianças já mortas, né, desde aquele dia até hoje. Aí eu vou começar a comentar sobre a decisão liminar. Como o doutor Rafael aqui colocou, ele suspendeu a resolução dizendo que ela não obedece aos melhores estándares científicos e também à normativa legal do Brasil, né, aplicável à espécie. Por quê? Ele disse que, como o doutor Rafael bem colocou, ele falou que se o CP, né, o Código Penal, fala que não há limites para a realização do aborto, o aborto pode ser praticado em qualquer idade gestacional. No entanto, isso é um equívoco muito grande do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? O Código Penal, para quem trabalha na área do direito, isso a gente aprende no primeiro semestre, eu acho. Que existem as normas penais em branco no Código Penal. Por exemplo, se você anda com uma droga, né, a lei antidrogas fala, é proibido andar, né, é proibido usar drogas, carregar, vender. Quem que define o que é droga? Quem que define é o Ministério da Saúde, através de uma portaria. Ele fala, maconha é droga, cocaína é droga. Tudo isso é definido por uma portaria do Ministério da Saúde. Não é o Código Penal que fala o que é droga.
E da mesma forma a questão do aborto. Quando ele fala que é considerada normativa nacional, ele está se esquecendo que quem define o que é aborto é uma portaria do Ministério da Saúde. Sempre foi. E isso vem desde 2005. Né? Desde 2005, as portarias do Ministério da Saúde definem o que é aborto. Essas portarias colocam que, como a própria resolução do CFM está colocando, que o abortamento é a interrupção de gravidez até a 22ª semana. Isso aí é de 2005, não é de agora, não é do governo Bolsonaro, não é nada disso. Isso aí está nas normas desde 2005. Então, o ministro Alexandre de Moraes se equivoca em falar que a normativa nacional não fala que o aborto pode ser, né, em qualquer idade gestacional. Ela só pode ser realmente até a 22ª semana. E agora eu vou falar sobre a questão dos estándares científicos. E isso denota um pouco mais demorado. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes usou dessa decisão da OMS, que eu vou explicar aqui, que não é da OMS, né? O ministro Alexandre de Moraes usou falando que aquele é o estandarte científico que deve ser levado em consideração. Mas eu vou trazer as considerações. Ele falou até desse protocolo de 2022, 2023, que fala claramente que é esse aí, ó, que fala que você pode abortar em qualquer idade gestacional. Veja que esse protocolo ele foi feito por esse departamento ali da OMS, que é o HRP, é o Departamento de Reprodução Humana lá dentro. A OMS é um organismo gigantesco e esse departamento tem 7 pessoas só dentro dele. 3 deles são médicos, 3. Os outros 4 são de outras áreas. E este departamentozinho está querendo que o mundo inteiro acolha essa determinação de ultrapassar as 22 semanas, né? E eu vou mostrar ainda mais absurdos ainda, ministro. Ó, isso aqui é uma parte desse próprio protocolo. A própria OMS, eles dizem que, né, o ministro Alexandre de Moraes chama de estandarte científico, mas se você vai no protocolo, ele mesmo diz que quem seguir esse protocolo, a OMS não é responsável pelos resultados. Então, se você vai lá e aborta, morre, a OMS fala, não, eu coloquei lá, não sou responsável por isso aqui. Então, vocês vejam bem o estandarte científico que o Alexandre de Moraes considerou. É isso aqui. Eles mesmos, no próprio protocolo, diz que não é responsável por qualquer uso, né, a utilização desse material, o problema é do leitor. Essa aqui é o organograma da OMS. Aquele ali é o departamentozinho de 7 pessoas. Tá? Desse tamanhozinho, ele está definindo uma coisa que vai contra a própria OMS. Eu já coloquei isso no artigo que eu escrevi para a Gazeta, que a OMS foi roubada dela mesma, né? Esse departamento roubou a OMS, porque ele coloca a OMS no protocolo dele e isso não foi definido pela OMS. A OMS sempre defendeu as 20 semanas, através da CID. E essa aqui é a CID. A CID é a Classificação Internacional de Doenças. Esse sim é um documento seríssimo feito pela OMS, que é um documento feito por 172 países, aprovado numa Assembleia Geral por especialistas e técnicos. Não é qualquer um que vai lá e dá a sua opinião pela CID. Todos os médicos aqui usam a CID mudou agora em 2022, essa CID 11, né? Aí aqui é outra questão que eu quero trazer, de como esse mesmo departamento, embora ele seja muito pequeno, como ele conseguiu fazer essa alteração. Veja bem, em 2012, esse departamento tinha um protocolo sobre o aborto. O protocolo o viés dele é totalmente abortista. Mas como era formado por médicos, em sua grande maioria, 51,27% das pessoas que fizeram aquele protocolo em 2012 eram médicos, eles não tiveram coragem de negar essa questão das 22 semanas. Então, o protocolo dessa mesma secretaria da OMS de 2012
não nega a questão das 22 semanas. E o que eles fizeram? Para passar a adotar que qualquer idade gestacional você pode abortar, eles simplesmente, no protocolo de 2022, eles diminuíram de 15 para 5 médicos e o resto tudo ali que votaram para fazer essas coisas são de não médicos. Pessoas de política pública, o outro é especializado em não sei o que, de reprodução, nada na área de medicina. Eles estão dizendo que podem matar uma vida, mas ninguém ali é médico. 13,15% apenas são médicos. Então, a cientificidade deste protocolo é ínfima. E o Alexandre de Moraes usou isso como justificativa para a sua liminar no dia 17 de maio. A liminar foi de 17 de maio. Ela foi publicada dia 20 e daí então começou a fazer os efeitos que eu contei, essas 900 crianças mortas. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes soltou mais uma liminar, que essa legalizou o aborto no Brasil. Essa sim, como o próprio Dr. Rafael colocou aqui, proibiu qualquer procedimento investigatório, nesses casos de aborto. Ou seja, se está acontecendo abortos feitos por enfermeiros, feitos por um oftalmologista, feitos em uma mulher que não foi estuprada em nada, ninguém nunca vai saber. Esses abortos estão acontecendo e não se pode investigar. É aí que legalizou o aborto no Brasil. Foi nesse dia, 3 de dezembro de 2024. O direito humano, que é o principal, que é o direito à vida, ele já foi ofendido diversas vezes pelo próprio ministro, e ao lado do Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, nós temos aqueles 900 bebês abortados até hoje, um cálculo por baixo. No dia 17/12 do ano passado, eu fiz o último parto cesariano. Nasceu com 1,6 kg e não precisou ser entubado. Olha aí as mãos da técnica de enfermagem segurando essa criança. Muitas crianças como essa foram assassinadas, como diz o Dr. Danilo, mais ou menos 900. Desde a liminar do dia 17 de maio de 2024, liberando a sistolia fetal. Eu só quero agradecer, porque aprendi muito. Umas 4 ou 5 frases entraram no meu coração com uma força tão grande. E teve uma que entrou como uma flecha aqui. Apenas em alguns meses, com uma decisão monocrática, por assistolia fetal, Alexandre de Moraes já matou 900 crianças no Brasil. Está ao vivo, né? Para que câmera que eu estou olhando? Você, Alexandre de Moraes, o sangue dessas crianças, a dor dessas mães, a inquietação daquelas que fizeram por autorização, que vão passar a vida sonhando com criança, ouvindo choro de criança, olhando criança no parque e se lembrando e se arrependendo da autorização que deram em nome de uma legalidade que é absolutamente ilegal praticada por você. Uma decisão monocrática. Agora você está à vontade, porque essa casa aqui se ajoelhou para você. Estou no meu 3º mandato, mas confesso que já participei de várias audiências públicas e hoje eu ouvi algumas coisas aqui, dos 3, que entraram no meu coração como uma flecha. A gente não pode aceitar que um indivíduo sozinho autorizou a morte de 900 crianças.